noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração para dividirmos um pouco mais do conhecimento do Cristo e da mensagem do Cristo e da doutrina espírita. Para iniciar os trabalhos da noite de hoje, vamos fazer uma leitura de Caminho Espírita de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e amigos. Todos podemos. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para despertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. Espírito Albino Teixeira, que assim seja. Então, com essa mensagem, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, vamos iniciar os trabalhos na noite de hoje, nos preparando para receber o pão espiritual através da nossa irmã Elizabeth, que vai trazer a palestra da noite de hoje. A prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. E assim seja. A palestra é toda tua, irmã. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Aqui estamos mais uma vez para falar sobre o Evangelho. O tema era livre, mas me veio aquele pedido, falar sobre pagar o mal com o bem. É um tema que mexe muito conosco. Agir bem com quem não agiu tão bem assim conosco. Fazer o bem com aquele que não agiu corretamente conosco. Mas é o pedido, e isso está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item: pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Vamos
vamos começar a entender essa mensagem. O que é o bem? O que é fazer bem? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus e, portanto, o mal é tudo o que dela se afaste. Então, fazer o bem é seguir as leis de Deus. Se eu estou fazendo algo contra o que nos diz a codificação, que é a palavra de Deus que aí está registrada, se eu fizer algo contra essas normas que nos são ditadas, contra esses ensinamentos que nos são passados, eu estou fazendo errado. Fazer o bem é seguir essas leis de Deus. Portanto, tudo que é contrário é mal, é o mal, não está correto. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E tem mais. O que é bem, o que é bom, é o que é bom para todos. Se é somente para mim, isso não está correto. O bem tem que atingir a todos. Onde eu estou prejudicando alguém, eu já não estou fazendo bem, mesmo que para mim isso seja bom. Mas, se vamos analisar corretamente, não é bom. Em algum momento, eu vou sentir os efeitos do mal que eu pratiquei. O que nos recomenda Jesus? E aí nós voltamos à passagem que foi lida. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amar os vossos inimigos. E aí vem aquela dúvida, aquela interrogação, mas como é que eu posso amar alguém que me fez mal? Alguém que não é tão bom assim para mim? Alguém que eu acredito que não gosta de mim, como é que eu posso amar? Agora, esse amar aí é mais profundo do que esse amor que nós conhecemos. Amar aqueles que não nos querem tão bem assim é não desejar mal para ele. Eu não preciso tentar conviver harmoniosamente, convidá-lo para a minha casa para sairmos juntos, para tomar um café. Não é preciso isso. É somente eu não desejar nada de mal para essa pessoa, para esse ser que não foi tão bom assim comigo. Então, para essas pessoas, eu devo elevar o meu pensamento em prece, pedir pelo bem deles. Porque muitas vezes aqueles que estão semeando o mal são infelizes, são incompreendidos, têm sentimentos negativos por não se acharem inseridos no contexto. Então, o que eu posso fazer? É orar por eles, é pedir que eles estejam bem, porque quem está bem não deseja o mal de ninguém. Quem é feliz não deseja a infelicidade dos outros. Aquele que é feliz, que está bem, vai desejar o bem para os demais. Então, elevar o meu pensamento, pedir pelo bem desse irmão, eu já estou fazendo um movimento para o bem, um movimento para o amor. Então, amar é não desejar o mal, é querer o bem daqueles que não nos são tão simpáticos. E muitas vezes, aquele que nós achamos que está nos fazendo mal, ou que talvez tenha feito realmente, será que nós não fizemos algo parecido para esse irmão em outra encarnação? Lembrem que nós viemos com o véu do esquecimento, para o nosso bem, para o nosso benefício.
nós não sabemos o que os irmãos nos fizeram e o que nós fizemos também. Imaginem se nós não tivéssemos essa situação de esquecer o passado, seria bem mais difícil convivermos com os que estão conosco nessa caminhada, pois poderíamos lembrar de outras coisas que nos fizeram ou que nós fizemos, e isso nos limitaria muito. Não seria tão fácil assim conviver, viver no meio de tantos irmãos, porque nós durante a nossa existência convivemos com muitas pessoas, na família, no trabalho, no nosso meio social. E se nós identificarmos nessas pessoas aqueles desgostos, desafetos de outras existências, não seria nada fácil a nossa convivência. Mas o pedido é que ele nos faz, é que nós sejamos diferentes, que nós não façamos a mesma coisa, que nós lembremos do que Jesus fez quando esteve entre nós. Tratar a todos da mesma forma. Ele não julgava, ele não condenava. E mesmo quando foi injustiçado, que ninguém foi mais injustiçado do que ele desejou o mal para aqueles que fizeram isso? Não. Então, se nós fizermos um pouquinho do que ele fez, já estaremos fazendo muito. Aprender a conviver sem odiar, sem ressentimentos, sei, não é uma tarefa fácil, mas é algo possível. Basta pormos boa vontade nisso. Então ele nos pede para sermos diferentes, não fazermos o mesmo que nos fazem. E nos diz o seguinte: nós, espíritas, sabemos que aquele que nos magoou hoje pode, anteriormente, ter sido magoado por nós. Assim como sabemos que, pela lei do retorno, causas e consequências ou não perdoar ou alimentar sentimentos negativos nos coloca num círculo vicioso que pode se prolongar por muitas reencarnações, sempre em condições mais difíceis, quando não usamos nossa boa vontade para burilar arestas. É o que eu já tinha comentado, né? Nós não sabemos o que fizemos, mas se nós continuarmos nesse círculo vicioso, pagando o mal com o mal, bom, falaram mal de mim, eu vou falar mal dele também. Fizeram comentários desagradáveis sobre mim, vou fazer também sobre essa pessoa. Então nós estamos sempre nesse círculo vicioso e isso deve ser interrompido. E por quem? A responsabilidade é nossa. Somos nós que estamos tentando ser melhores, então nós temos que agir diferente. Se somos nós que queremos melhorar, evoluir, reencarnar em melhores condições, então nós temos o conhecimento, a quem muito for dado, muito será exigido. Bom, então se nós temos esse conhecimento, somos nós os que devemos mudar. Não podemos esperar que os outros mudem, que os outros façam diferente. Somos nós os que devemos fazer isso. Eu trouxe para complementar o que nós estamos conversando um poema, um texto de André Luiz no livro O Espírito da Verdade, que é sobre esse tema, crítica. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Não comecemos, vamos esperar um pouco, vamos pensar
antes de criticar alguém, lembre, nós não somos perfeitos. Nós não temos condições de estar criticando, de estar julgando, porque nós temos os nossos erros. E se não queremos ser criticados, então não vamos criticar também. Se um parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Julgar, condenar porque está errado? Não. Nada é por acaso. Se nós estamos num círculo familiar onde encontramos parentes que não estamos muito de acordo com o que fazem, ou eles estão ali para que nós o ajudemos. E é essa a nossa responsabilidade, é essa uma das nossas missões. Nós somos colocados no lugar certo, lugar que nós mesmos escolhemos. Então, nós temos uma função aí. Esse parente que comete coisas que nós não estamos de acordo, está aí para que nós possamos ajudá-lo, para ajudá-lo a evoluir e para que nós também façamos a nossa evolução. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Procedimentos lamentáveis, atitudes incorretas. Há coisas que nós fazemos que também não são corretas e podem incomodar. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte. Alguém teve um problema, fracassou, não pôde cumprir com sua tarefa, com aquilo que deveria fazer. Qual é a nossa função? Substituí-lo, ajudá-lo até que ele possa voltar. E esse substituir não é querer pegar o lugar daquele que está com dificuldade. É não deixar que aquele espaço que está desocupado no momento fique sem alguém que faça com que aquilo funcione. Então, substituir sim, esperando o momento em que ele vai voltar. Esperar que ele se recomponha para ocupar novamente o seu lugar. Isso é auxiliar, é uma substituição provisória, sem o desejo de que se torne permanente. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Então nós temos aquela pessoa, aquele amigo, aquele que está convivendo conosco, que está fazendo coisas meio sem sentido. Vamos começar a julgar, a criticar, a condenar? Nós sabemos que todos temos sintonias. Vibramos e sintonizamos com aqueles que se afinam nessa vibração. Então, se o irmão está passando por momentos de dificuldades, de desorientação, vamos lembrar disso e fazer a parte que nos corresponde dentro dos nossos conhecimentos. Dizer para ele, isso não vai ser possível, né? Então, o que nós podemos fazer? Orar por ele, pedir ajuda, proteção, para que ele possa encontrar o caminho para que apareçam as soluções para os seus problemas. Orientá-lo, sim. Ajudá-lo. Não julgar nem criticar. Se o homem da atividade pública parece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. E aí nós pensamos um pouco em todas as situações que nós estamos vivendo. Aqui nos fala daqueles que estão na atividade pública e que estão fazendo coisas erradas, coisas não muito certas. Vamos sair criticando, condenando?
o nosso pensamento, né? Nós sabemos que ele está errado, mas lembremos que nós não podemos entrar na mesma sintonia. Ele está fora do eixo, está desequilibrado, bom, isso é problema dele. Eu não posso me envolver na mesma situação, eu não posso também gerar esse problema, esse desequilíbrio. Orar, pedir para que ele volte ao eixo, porque nós também estamos sendo prejudicados por essa situação. Mas então, a forma que nós temos de ajudar é justamente essa: pedir, orar para que melhore. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Situação difícil, né? Quando nós vemos atitudes que não são corretas, que estão prejudicando, procurar a forma de auxiliar, de chegar até essas pessoas, esses irmãos que estão agindo errado, procurar a melhor forma de auxiliar, porque isso provavelmente vai chegar até nós. E se nós não queremos ser prejudicados, nós temos que procurar o meio certo, o meio adequado de chegar, resolver, ajudar nessa situação. Lembrando sempre que cada um é uma individualidade, cada um tem os seus problemas. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência. Errou. O que nós vamos fazer? Seguir condenando? Falando? Lembrando que caiu em erro? Ele não precisa disso, ele sabe que errou. Então, a nossa forma de ajudar não é seguir condenando aquele que caiu em falta, mas sim pedindo à espiritualidade que o auxilie para que os seus males sejam menores. Se uma pessoa entrou em desespero no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Sempre a mesma situação que vai se repetindo em diferentes momentos. A pessoa entrou em desespero, se desequilibrou. Criticar, condenar, não adianta, não é a solução. É procurar um momento oportuno para chegar até esse irmão e ajudá-lo. São todas situações em que está predominando o mal agir, e que nós devemos procurar um meio de resolver, ajudar essa situação sem criar maiores conflitos. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-lo. E, mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente. Nós nunca sabemos o que levou àquela situação, por que aquela pessoa está agindo dessa forma, o que o levou a cometer crimes, a fazer coisas erradas. Nós não sabemos o que o levou até isso. Então, o nosso papel é modificar essa situação com o nosso pensamento. O pensamento que tem que ser para o bem, energias positivas, boas vibrações. Ele já está errando, ele já está sofrendo com essa situação, porque ninguém que está cometendo crimes
está no bom juízo, está feliz com o que está acontecendo. Poderá ser num momento, mas depois cai na real, a situação se modifica. Então, criticar, aquela crítica destrutiva, vai criar em nós também essa egrégora negativa, vai nos carregar de energias negativas. Então nós devemos evitar tudo isso. É certo que tem coisas que incomodam, que nós achamos que não estão certas, mas não nos cabe julgar. Nos cabe sim nos blindarmos para que isso não nos atinja. E a melhor forma é lembrar que tem um Pai que está velando por nós, que está cuidando a todos nós. E que Ele também está cuidando desse irmão que não está agindo certo. Então, isto aqui, repito, é de André Luiz, no Espírito de Verdade, no livro O Espírito da Verdade. Então, retornando ao tema, pagar o mal com o bem. Essa é a nossa reflexão. Procurar um jeito de não deixar a situação pior para quem não está agindo no bem e para nós também. Lembrem que tudo tem uma consequência. Se nós agirmos no bem, consequentemente nós receberemos o bem. Se agirmos no mal, esse mal poderá retornar a nós também. Então, se nós queremos o bem, nos desejar o mal, agir o mal conosco, vamos retribuir agindo bem, fazendo bem, quebrando esse círculo vicioso. Só assim nós estaremos evoluindo, nós estaremos fazendo o nosso progresso espiritual. E como sempre eu digo, nós estamos rodeados de irmãos desencarnados. Para eles também vai essa mensagem, principalmente para que eles não desanimem e que façam esse retorno, que deem essa volta, façam esse giro para o bem, agir no bem, pensar no bem, para que um novo retorno à carne possa ser em melhores condições. É lá que nós fazemos a nossa avaliação, é lá no plano espiritual que nós fazemos a nossa programação. Retornamos e muitas vezes esquecemos tudo o que nós fizemos, mas a nossa consciência está ali para nos orientar. O nosso protetor está sempre conosco, então vamos pedir sempre a proteção dele para agir no bem, fazer o bem. Essa é a minha mensagem para hoje, para os irmãos encarnados e os desencarnados. E que a paz e a luz permaneçam entre nós. Muito obrigada.